Amém. Boa noite. Acabamos de cantar e ver cenas bem fortes, mostrando um pouco da realidade do que Jesus passou e para nos mostrar também que Ele está procurando discípulos que vão seguir a Ele, viver como Ele viveu. Jesus mesmo disse que se nós não pegamos a nossa cruz, carregar a nossa cruz, nós não somos dignos de ser seus discípulos. Nesse ano 2016, eu ando aqui nessa igreja de discipulado. Discípulos fazendo discípulos. Mas antes que nós podemos cumprir a ordem de Deus, em ir em todos os lugares, ir para todo mundo e fazer discípulos, nós temos que ser discípulos. É impossível fazer discípulos se primeiramente nós não andamos, reagimos como discípulos. Semana passada eu fiz a primeira pregação, a introdução, e hoje vamos voltar para Mateus capítulo 4 e vamos falar mais sobre isso, discipulado, discípulos fazendo discípulos. Eu quero mostrar hoje à noite, principalmente, o tipo de vida que Deus exige de um discípulo. Quando ele começou o seu ministério, ele andava pelo mar, pela beira do mar de Galileia, e nós aprendemos domingo passado que ele começou a chamar os que já eram salvos, homens que já seguiram João Batista, eles eram discípulos de João Batista, já dedicaram as suas vidas para Deus, eles já creram no Messias, sem encontrar Ele face a face ainda. Eles foram batizados corretamente no Rio Jordão pelo João Batista, e eles passaram meses aprendendo sobre o reino de Deus, com João Batista, o seu discipulador, o seu mestre, o seu rabi. De repente, depois do batismo de Cristo, depois da tentação, 40 dias no deserto, Jesus volta e ele chama exatamente 12 homens, e cada homem era um discípulo de João Batista. Ele não procurou qualquer um, ele procurou pessoas dedicadas, entregando as suas vidas para seguir Cristo, seguir o Messias, seguir os mandamentos de Deus. Ele falou alguma coisa interessante, para eles não somente ser seguidor, mas Jesus ia fazer eles pescadores de homens. Quer dizer, a ideia de um seguidor é para tornar um discípulo que faz outros discípulos. Esse é um alvo para todos nós. É um alvo para Deus, mas nem todo mundo pode ser um discípulo. Tem muitas pessoas que querem ser, tem muitas pessoas que carregam o nome de discípulo, eles podem colocar aquela coisa aqui, identificação, eu sou discípulo de Cristo, mas hoje nós vamos ver o que faz um discípulo de Cristo. A primeira aula registrada na Bíblia, quando Jesus chama os seus discípulos, ele começa a ensinar o que é uma vida de um discípulo. E nós vamos ver hoje à noite que não é uma vida para todos. Nós acabamos de ver nesse vídeo que um seguidor de Cristo, que é mandado tomar a sua própria cruz e carregar até a sua própria morte, que vai passar sofrimento, sacrifício, não é para todo mundo. Mas se quer ser um discípulo, se quer herdar vida eterna, se quer ser útil no reino de Deus, temos que ser discípulos de Cristo. É uma decisão que todos nós aqui esta noite devemos tomar. E
simplesmente não tomando uma decisão, é rejeitando a decisão de se tornar um discípulo de Cristo. Aqui em Mateus capítulo 4, a lição hoje vai ser capítulo 5, versículos 1 a 16. Mas antes que nós chegamos ali, eu quero dar um pouquinho da história chegando ao capítulo 5 de Mateus. Em capítulo 4, eu quero mostrar alguns acontecimentos anteriores, antes que Jesus chama os seus discípulos e comece a ensinar coisas importantes. Note o que aconteceu em capítulo 4, começando com o versículo 21. Nós terminamos aqui domingo passado, falando de Jesus chamando pessoas para ser seguidores dele e pescadores de homens. Versículo 21 diz: indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente, sai seu pai e o barco, o seguiram. Jesus agora está aumentando o número de discípulos, tá? Ele tem um grupinho de pessoas que está andando atrás dele, observando tudo que ele está falando, tudo que está fazendo, imaginando o que vai acontecer com eles. Esses homens eram todos discípulos de João Batista. João Batista, ele era um homem muito esquisito. Ele era um homem que ninguém já viu antes. Ele vivia no deserto, ele comia coisas esquisitas, ele tinha aquela roupa diferente, ele tinha uma voz que não precisava de microfone, que falava nos vales, e pessoas, a Bíblia diz que todos os moradores da cidade saíram das cidades quando ouviram que João Batista estava chegando. Eles quis ver que tipo de homem é isso. Esses homens estavam seguindo João Batista, seguidores de João Batista, talvez imaginando, então um dia nós vamos ser como ele, porque não é o discípulo para querer ser como o discipulador, o mestre. Imagino eles, um dia nós também vamos ter um grupo de pessoas nos seguindo e nós vamos pregando essas mensagens e vamos atrair multidões de pessoas para nos ouvir. De repente, Jesus chega e Jesus chama eles. Agora eles estão sendo seguidores de João Batista, mas agora estão seguindo Jesus. Seria diferente? O Jesus era uma pessoa que parecia muito mais humilde, muito mais normal. Ele vestia com roupa normal. Que tipo de vida? O que esse homem vai nos ensinar? Nós deixamos o homem mais popular do mundo, João Batista, e agora nós estamos seguindo Jesus. Como será a vida? Como será sendo um discípulo de Cristo? Vamos continuar. Versículo 23. Agora, com esse grupinho de discípulos atrás dele, Jesus foi para toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas é a palavra evangelho, as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eles estavam vendo uma coisa que eles nunca tinham visto antes. João Batista pregava, falava, era pessoa forte. Mas este Jesus, ele está fazendo coisas que nunca foram feitas. Ele está ensinando com paciência nas sinagogas, todos os sábados. Ele está pregando o evangelho, uma coisa que nunca foi pregado antes disso. Uma coisa bem diferente. E além disso, onde ele anda, ele está curando todas as pessoas que têm enfermidades. Todos. Jesus está mudando a vida de todas essas pessoas. E não somente um, ou duas, ou três, ou quatro, não dependendo na fé da pessoa. Quando eles chegaram para Cristo, ele não negou nenhum. E ele curava, ele por completo, todos que estavam doentes. Trouxe felicidade, trouxe alegria. Imagina essas cenas. A Bíblia diz que pessoas inteiras das cidades com os enfermos estavam saindo e Jesus curava todos. Imagina milhares de pessoas tendo as suas vidas completamente mudadas, assim, só por estar perto de Cristo. E os discípulos estavam observando tudo isso. A Bíblia continua, 24. Notícias sobre ele espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos
os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiram, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Uma multidão, certo? Uma multidão. Na Bíblia, normalmente, consiste de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, na época, podia dizer que era uma multidão de pessoas. Grandes multidões. Quantos milhares de pessoas? De 4 cidades e 2 regiões. Estamos falando de 40, 50, 70, talvez 100.000 pessoas, enchendo as vales, andando atrás de Cristo, trazendo todo mundo que ficava doente, e Jesus curava todos. Nunca isso aconteceu, nunca isso aconteceu antes, nunca isso aconteceu depois. Ele chamou esses discípulos, esse grupinho de 12 anos, depois disso ele chama até mais. Então nem formou o grupo ainda. E ele estava acostumado de alguns meses seguindo o João Batista. Jesus falou que não existe um homem maior do que João Batista. E eles eram seguidores dele. Agora, para seguir Cristo, o que aconteceu? Como seria diferente? Será que Jesus ia ser igual a João Batista? E Jesus se mostrou, se revelou. O poder dele, de Deus, curando, ensinando, pregando. A fama dele espalhou. Tinha pessoas de outros países ouvindo de Cristo, querendo chegar perto. Imagina o que os discípulos estavam pensando. Um dia, será que nós vamos fazer isso também? Um discípulo vai ser como um mestre. Será que um dia nós vamos curar as pessoas? Nós vamos ter nosso nome famoso para todo lugar? Nós vamos ser o que Jesus está? Nós vamos fazer o que Jesus está fazendo? E assim entra capítulo 5. Capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: agora, primeira aula de discipulado. Jesus viu as multidões, ele usou as multidões para fazer o seu nome crescer. Ele usou as multidões para revelar o poder dele, de Deus. Mas o propósito de Cristo era para ensinar, para transformar vidas eternas. Não somente melhorar a vida de algumas pessoas, não somente curar, não somente trazer uma felicidade, uma alegria que permanece para hoje, mas amanhã a pessoa fica doente de novo. Uma coisa que nós sabemos, que todas essas multidões que foram curados, eles, depois disso, um dia ou outro, eles ficaram doentes de novo e todos morreram. Então, o alvo de Deus, o alvo de Cristo aqui na terra, não era só para ficar curando, fazendo felicidade na cura. O alvo de Deus era para mudar um homem no interior, uma transformação que ia trazer felicidade para sempre. E isso você não faz nas multidões, isso você faz pessoalmente. E Jesus, vendo as multidões, ele chamou os discípulos e se separou num monte. No final desse capítulo, nós entendemos que também a multidão ouviu o que Jesus estava ensinando. E eles ficaram admirados, entendendo que nunca ouviram um homem ensinar com tanta autoridade. Então, eles ficaram ouvindo. Mas a mensagem, Jesus direcionou para os seus discípulos. Esses discípulos eram homens consagrados, dedicados, salvos, batizados, seguidores. E eu, lendo isso, imaginando o que eles estavam sentindo.
Finalmente, Ele nos chamou, Ele nos separou, e Ele vai nos ensinar como nós vamos fazer o que Ele está fazendo. Como nós vamos continuar essa obra de chamar a atenção de milhares de pessoas e ser a pessoa mais famosa na região. Jesus chamou eles e a Bíblia diz que Ele abriu a boca para falar. Ele começa de falar de 8 características, 8 situações da vida, 8 qualidades de vida que tem que ter dentro dos seus discípulos. Essas 8 qualidades de vida são qualidades que a maioria das pessoas nesse mundo não quer. A maioria dessas pessoas nesse mundo vão evitar esse tipo de vida. Ninguém vai escolher esse tipo de vida. Por isso, para ser um discípulo, tem que ser escolhido por Deus. Tem que ser uma coisa sobrenatural. Tem que ser a chamada de Deus. Porque o homem em si, como nós vamos ver, essa lista, não vai escolher esse tipo de homem, esse tipo de vida. Se tivesse opção, ele vai optar para muitas outras coisas. Igual a maioria dos crentes hoje, vão optar para outras coisas e poucos realmente vivem nessas qualidades. Mas Jesus chamou eles para ensinar na primeira coisa. Você viu toda essa felicidade nos rostos de milhares de pessoas que foram curados, famílias, imagina a alegria. Mas se você quer ter felicidade verdadeira, eu vou te ensinar. E isso ia separar quem quer ser discípulo e quem realmente são discípulos. Vamos ver. Versículo 2 diz que Ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Antes que nós passamos para os outros, bem-aventurados. Talvez na sua Bíblia tem outra tradução que é felizes. Essa palavra no grego não tem uma palavra que pode descrever o que é. É uma palavra que significa feliz e pode ser traduzido feliz. Também essa palavra pode ser traduzida abençoados. E pode significar uma pessoa que acaba de receber uma grande fortuna, uma grande bênção. Não tem uma palavra que pode usar para encaixar. A Bíblia aqui usa bem-aventurados. Bem-aventurados. Muito abençoado. E feliz. Mas não feliz como nós entendemos felicidade. Não feliz porque alguma coisa boa aconteceu. Não feliz porque nós recebemos um presente. Não feliz porque alguém falou que eu te amo. Porque seu time ganhou. Porque você ganhou dinheiro na loteria. Não essas coisas. Mas felicidade que vai brotar de dentro. É felicidade que somente Deus pode nos dar. Uma felicidade que até quando o nosso mundo, ao nosso redor, uma música que nós cantamos, está caindo em pedaços, ainda nós sentimos uma felicidade, porque nós não somos desse mundo. E nossa alma não está nas coisas que nós temos. E não faz mal que as pessoas pensem de nós, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Essa traz felicidade. E isso é um discípulo. Um discípulo não é uma pessoa que busca Deus para o que ele pode receber. Um discípulo não é um caçador de prosperidade. Um discípulo não muda quando tem coisas e quando não tem coisas. Um discípulo é feliz porque tem essas qualidades que Deus colocou dentro do coração dele. E ele é feliz, bem-aventurado, abençoado, porque ele pertence ao Cristo. Ele está vivendo para agradar, para servir o seu mestre, o seu discipulador. Vamos ver nessa lista. Bem-aventurados, versículo 3. Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa 11 faz parte de 10. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultaram, os perseguiram e levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A nossa ideia de abençoado por Deus, felicidades, é muito diferente que isso. Por isso hoje existe tão poucos discípulos de verdade. Porque para ser um discípulo, temos que ter essas qualidades. Não está falando sobre 9, 8 grupos diferentes de pessoas. Ele está falando de qualidades de vida que nós temos, que nós queremos ter, que Deus modifica em nós. Eu acho que esses discípulos provavelmente procuravam outras coisas. Nós sabemos que demorou muitos anos e Jesus estava moldando a eles. Essa parte de humildade foi uma lição difícil. Até quase no final de discipulado de 3 anos e meio, eles estavam ainda pensando perguntando a Jesus, quem vai ser o principal, quem vai ser o maior no seu reino? Eles estavam querendo ser aquele Elion entre os discípulos, o maior, o superior. Mas isso não é a vida de um discípulo. Enquanto nós começamos esse ano de discipulado, nós temos que orar entre nós, dentro de nós, com a Bíblia, para ver se eu tenho o que eu preciso para ser um discípulo. Eu tenho o que Jesus está procurando, ou eu estou querendo algo diferente na minha vida. Essas são qualidades que nós temos que levar muito sério. E durante esse ano, eu vou voltar, e muitas vezes, para essas qualidades, para nos relembrar se nós somos assim. Hoje à noite, eu gostaria só falar rapidamente sobre cada um, para a gente entender o significado de cada um desses. Ele começa falando que bem-aventurado os pobres em espírito. Ele não está falando sobre as pessoas pobres. Uma pessoa pobre pode ser um discípulo de Cristo. E uma pessoa pobre pode rebeliar, pode negar, pode afastar de Deus. Somente uma pessoa sendo pobre não faz você salvo. O que faz você salvo é a pessoa pobre no seu próprio espírito. Essa frase significa simplesmente que você não confia em si mesmo, que você vai se ver como Deus nos vê, como pessoa completamente vazia de coisas boas próprias em nossa vida, um pecador destituído da glória de Deus. E somente quando nós confiamos em Cristo como nosso Salvador, que Ele vai nos encher com o seu Espírito, e aí nós podemos fazer muitas coisas. Ele vai transformando nossa vida, mas o tempo todo, até depois da nossa salvação, nós entendemos que em mim não é nada. Tudo que eu tenho é por causa de Cristo. E quando nós estamos pobres em nosso espírito, dependendo em Cristo por tudo, assim nós podemos ser usados, transformados, moldados por Cristo.
Mas quando nós achamos que eu tenho algo em mim que merece alguma coisa de Deus, assim nós começamos a cair. Nós começamos a buscar um outro caminho. Um exemplo bom que Jesus usa em Lucas capítulo 18. Vamos ficar com o dedinho aqui em Mateus, mas vamos para Lucas capítulo 18. Lucas 18. Uma história que Jesus conta bem conhecida. 18 de Lucas, começando no versículo 9. Capítulo 18 de Lucas, versículo 19. Desculpa, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça. É isso que estamos falando. Pessoa que acha que em você mesmo tem algo certo, boa, sem Deus. Tá? Jesus está falando alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo que tudo quanto ganho. Estava falando que nele tinha coisas boas. Mas o publicano, versículo 13, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso é sendo pobre no espírito. Não uma pessoa coitado, mas uma pessoa que reconhece que sem Cristo na minha vida eu sou nada. Jesus mesmo falou: sem eu nada pode fazer. Nossa vida espiritual é tudo de Cristo. Eu não tenho nada para oferecer. Eu tenho que esvaziar tudo que eu acho que eu tenho. Eu tenho que submeter a autoridade, a autoridade e o poder de Deus na minha vida. Senão, eu vou ser inútil. Eu nunca vou ser um discípulo de Deus. Voltando para Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa e mais um no final, nós vamos ver que as únicas 2 promessas que é para o presente. Nós temos o reino de Deus, nós fazemos parte no reino de Deus. Quando Jesus é o seu rei, nós não temos que esperar para viver no reino de Deus. Quando eu obedeço às regras do rei, eu estou vivendo no reino espiritual de Deus. Todas as outras promessas são promessas do futuro, são promessas eternas. Uma coisa que nós temos que observar bem aqui, para as pessoas que acham que recebendo Jesus como Salvador é tipo recebendo o Papai Noel para sempre, que você vai só receber coisas boas nessa vida, que você vai receber riqueza e saúde, todas essas coisas que o homem em si procura. Não tem nenhuma promessa esse tipo aqui. A única promessa é que nós vamos participar no reino de Deus. Nós vamos ser úteis, nós vamos ser servos no plano de Deus para esse mundo. Nós vamos ter o privilégio de conhecer pessoalmente Deus como nosso Pai, e nós vamos viver tomando nossa cruz, nos sacrificando. Talvez não tendo muitas coisas, mas o que nós temos vai ser usado por Deus. Isso que Deus prometeu para os seus discípulos. Ele continua, versículo 4: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa não está falando sobre as pessoas que choram porque se machucou, as pessoas que choram porque seu time perdeu, a pessoa chora porque... Não, essa pessoa que chora porque ele sente o peso, o peso do pecado na sua própria vida, e vê a situação ao seu redor das pessoas rebeldes contra Deus. Essa faz a pessoa lamentar, essa pessoa faz a pessoa ter
paixão e compaixão de ganhar essas pessoas por Cristo. Essa faz a pessoa querer viver uma vida pura diante de Deus, para que ele possa ser usado por Deus para ganhar as pessoas ao seu redor. Ele sente as dores dos outros. Ele entende que a pessoa pode ser bem da vida, mas se ele continua rebelde com Deus, ele vai passar a eternidade no inferno. E essa faz ele chorar. Ele tem compaixão para as pessoas que estão perdidas nesse mundo. E essa pessoa vai ter consolo. Essa pessoa que vai dedicando a sua vida para ganhar pessoas, ele também vai sofrer, mas ele vai ter consolo. A Bíblia nos ensina no Apocalipse que vai chegar um dia onde Deus vai limpar todas as lágrimas dos nossos olhos e não vai ter mais choro. Mas essa promessa é lá no futuro, lá no céu, lá na eternidade. Agora nós vamos chorar. Agora nós vamos sentir. Agora nós vamos passar dificuldades. Mas isso é a promessa de quem quer ser um discípulo. Por isso eu falei, isso não é uma escolha do homem normal. Isso não é uma escolha do homem natural. Essa é uma escolha para quem é escolhido por Deus. Para quem Deus transforma a sua vida. E é capaz para todos nós fazer isso. Mas somente com poder em Cristo. Ele continua, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O que nós falamos hoje de manhã na escola dominical, sobre a diferença entre Deus e Satanás, e como Satanás, o anjo Lúcifer, quis subir para ser igual a Deus, o orgulho que ele teve, é um pecado que Deus odeia. E quando Deus vê esse orgulho crescendo dentro de nós, Ele vai fazer tudo possível para tirar isso de nós. Uma pessoa orgulhosa não pode ser um discípulo de Deus, porque ele não vai pensar nos outros, ele vai pensar em si. Uma pessoa orgulhosa, o mundo ao redor revolve em redor dele. Ele é o centro do seu mundo. Não pode ser. Nós temos que sair e colocar Cristo, e fazer tudo possível para trazer pessoas a conhecer o amor de Cristo. Uma pessoa orgulhosa, ele não vai fazer isso. Por isso tem que tirar isso na nossa vida. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós devemos orar para Deus tirar, porque todos nós temos orgulho. Nós temos que pedir para Deus tirar. Ele vai usar outras pessoas, e nós vamos ficar chateados, nós vamos não gostar do que as pessoas estão falando. Mas Deus vai usar as pessoas para apontar, para mostrar os nossos defeitos. Que Deus quer, mais que qualquer outra coisa, tirar o orgulho pela raiz da nossa vida, para não crescer novamente. E essas pessoas humildes receberão a terra por herança. Um dia Deus vai desfazer essa terra, cheia de maldade, cheia de pecado. Ele vai fazer novo céu e uma nova terra, e isso que nós vamos herdar para sempre, onde não vai ter maldade. Isso ainda no futuro. Todas essas promessas, menos essa que eu falei, todos no futuro. Tem pessoas convidadas para seguir Jesus, para receber tantas coisas hoje, coisas materiais, estão sendo enganados. Porque Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu essas coisas. Vamos continuar. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa é o que nós queremos ensinar aqui na nossa igreja. A pessoa querer ter fome e sede para a palavra de Deus, para colocar na sua vida, para entender, para conhecer e para aplicar nas suas vidas, para ter justiça, para odiar a mentira, para odiar o que não é verdade, para buscar coisas certas, para ser uma pessoa correta. Nós temos que ir atrás dessa. Como você não teve nada para comer por muitos dias, e você vai correr atrás de qualquer comida que você tem que comer, tem que beber. Isso é a fome e a sede que tem que ter para a palavra de Deus. E essas pessoas vão ser satisfeitos. Vocês brasileiros,
usa a palavra satisfeito na maneira correta quando fala sobre comida, né? Quando nós comemos e a pessoa chega na sua mesa, você quer mais? Nós, os americanos, falam, não, obrigado, eu estou cheio, né? Nós falamos cheio, né? Vocês, mais certo, falam o quê? Sou satisfeito. Essa é a palavra certa. Essa é a mesma palavra que Jesus usa aqui. Aqueles que buscam sede, busca a palavra, busca justiça, com fome e sede, vão ser satisfeitos. Deus vai fazer isso. Talvez nunca nós vamos ver nessa vida, porque tem tanta injustiça ao nosso redor. As pessoas vão tratar-nos com injustiça, que vai mostrar. Mas um dia, no nosso futuro, nós vamos ser satisfeitos. Como você senta naquela mesa, no churrasco, tem aquele picanha, tem tudo que você precisa comer, e você termina, não quer mais, você fala, obrigado, estou satisfeito. Vai ser isso para sempre. Agora, não. Agora nós estamos com fome, nós estamos com sede, todo dia nós buscamos, mas um dia, a promessa que nós vamos ser satisfeitos. Versículo 8, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Tem pessoas hoje que não ligam o que está acontecendo com os outros, que não faz mal, se não importa se a pessoa está doente, está passando dificuldade, porque só pensa em si. Mas tem pessoas que sentem a misericórdia para as pessoas. Isso que faz uma grande parte de um discípulo. Tem que sentir, tem que ter essa compaixão, tem que chorar quando os outros choram, tem que ser feliz quando os outros são felizes. Tem que sentir isso. Talvez não vai receber nessa vida, mas um dia vai obter. Vamos continuar? Bem-aventurados, versículo 8, os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração. Nós gastamos 2 anos atrás, um ano falando sobre santificação. Sem colocando santificação na nossa vida, nós não podemos ser um discípulo. Santificação, uma vida pura. Não uma vida pura da maneira que nós vestimos, essa faz parte, claro. Mas uma vida pura de coração. E o coração não é a sede de emoção. O coração é o centro da pessoa, a alma da pessoa, quem você é. Não quem você parece aos domingos, em frente de certas pessoas, mas quem você é no interior, puro de coração. Essa demora, essa é você entregando todos os dias os seus desejos para Deus. Puros pensamentos, ações, reações. Tudo isso Deus exige de um discípulo. Ele continua dizendo que essas pessoas vão ver Deus, vão ter uma eternidade para observar, para ver o nosso Deus. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ninguém quer ser pacificador, é difícil entrar quando pessoas estão brigando, trazendo paz nas situações, mas nós somos chamados para fazer isso. Jesus é paz, as boas novas do Evangelho. Nós temos que levar, a Bíblia diz que nós temos os que ensinam a palavra de Deus, tem seus pés com o Evangelho de paz. Nós temos que ser pacificadores, nós temos que trazer paz nesse mundo. É difícil, é impossível, enquanto nós vivemos nesse mundo, para trazer paz nesse mundo. Mas você pode trazer paz no mundo de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas. Trazendo Jesus enchendo a vida dessa pessoa com a sua presença. Ele diz, eu vou te dar paz. Não é o paz que o mundo conhece, mas eu vou deixar a minha paz para você. E quando nós trazemos Jesus na vida das pessoas, nós estamos fazendo paz entre eles e Deus. E a Bíblia diz que Ele vai nos chamar filhos de Deus, quem faz isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
pois dele é o reino dos céus. Essa é outra promessa que é presente. Quando nós sofremos perseguição, não porque nós mentimos, não porque nós erramos, mas por causa da justiça, nós vamos ser felizes, bem-aventurados, abençoados por Deus. É difícil entender, ninguém escolhe isso, mas quando acontece na sua vida, você não merece, você não fez escândalo, você está vivendo a sua vida justa, e alguém persegue você, maltrata você, manda você embora, faz uma coisa feia para você, escandaliza seu nome, fala mal de você para todo mundo. Jesus disse que essa vai fazer você feliz, você vai ficar muito alegre, por causa da circunstância? Não, de saber que você tem esse privilégio de sofrer um pequeno, como Jesus sofreu. Se lembra que eu coloquei na caneta do pastor? Nós não estamos fazendo discípulos de nós estamos sendo discípulos, fazendo discípulos de Cristo. E Jesus falou, para me seguir, tem que tomar a sua cruz e segue-me. Essa vai incluir perseguição. Se nós não queremos ser perseguidos, é melhor não assinar no nome para ser na lista dos discípulos. Melhor parar, porque vai ser muito enganado. Mas quando nós entregamos nossas vidas, quando nós com 100%, realmente nós queremos isso, Deus está nos chamando. Até nesses momentos que nós pensamos que eu nunca podia passar por dificuldades assim e ser feliz, mas naqueles momentos você vai ver o Espírito Santo trabalhar na sua vida e você vai entender essa mensagem. Se evita, se corre atrás, desvia dos caminhos difíceis, nunca vai saber. Mas quando acontece na sua vida, de verdade, você vai saber a verdade. Ele termina aqui com o versículo 11. Bem-aventurados serão vocês perseguidos, quando por minha causa os insultaram, os perseguiram e levantaram todo tipo de calúnia contra vocês. Versículo 12. Alegrem-se e regozijam-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. Quando nós entendermos que nós temos a capacidade de sofrer, não buscando sofrimento, não nos colocando nas situações para sofrer, mas vivendo a nossa vida buscando justiça, vivendo a nossa vida para ajudar as pessoas a ter paz com Deus. E quando perseguição vem para nós aceitamos, nos faz alegres, sabendo que eu estou fazendo parte de algo que os profetas sofreram, de algo que os apóstolos sofreram, e mais importante, o que Jesus sofreu. Isso é uma vida de um discípulo. Quando nós observamos cenas como nós vemos aqui, durante aquela música especial, eu pensei assim, de tudo que Cristo fez, e essa nem mostra o que ele sofreu, mas de tudo que Cristo fez para segurar um povo eternamente para Ele. E nós que somos chamados, nós que não somos salvos, nós que dizemos que somos cristãos, família de Deus, se nós não queremos fazer tudo, nós não somos dignos de seguir um homem como Jesus. Vamos orar.